Olá, pessoal. Estou aqui para falar do recado do tarô essa semana. Vocês sabem que eu estou lendo o tarô de Merlin. Na realidade, não é o tarô mais comum, né, que é lido aqui. Eu tenho outros tarôs. O tarô que eu leio normalmente é do Aleister Crowley, que é chamado tarô de Thoth. Thoth é Hermes Trismegisto, Hermes. Mas tenho outros tarôs. Tem um tarô lindos, um mais bonito que o outro. Há mais de 30 anos que eu leio tarô e em todo lugar onde eu vou eu compro um e tento entender. Esse tarô de Thoth, na realidade, acabou me interessando muito, porque ele tem uma relação com a Cabala, mas recentemente eu comecei a estudar esse que se chama tarô de Merlin, que também é baseado na Cabala, mas ele trabalha o caminho da subida e da descida do ser humano encarnado para a evolução espiritual de outra forma. E é muito interessante porque acrescenta, né, na nossa leitura. E o que veio hoje, né? Olha que legal. Veio duas cartas que me deixaram até satisfeitas, tá? Mas com algumas ressalvas. Ok, tem uma carta, que é a carta principal que vem, que é a carta do universo, ou chamado às vezes mundo, né? O mundo. É a última carta, né? Do ciclo do tarô, tá certo? Então, é um ser humano hermafrodita, portanto, ele representa tanto o homem quanto a mulher. Ele tem os 4 elementos nos 4 cantos. Ele forma um 4 também com os dois, né, com as pernas. Ele forma um 4, que é o mesmo 4 do enforcado, se vocês lembram, se vocês têm isso. Ele está colocado dentro de um desenho que é uma amêndoa, né? Parece uma amêndoa, que ele representa o nascimento. E também tem um círculo que representa o mundo, né? E o zodíaco em volta dele. Olha aqui, quanta representação que ele tem. Essa carta é maravilhosa, né? Eu vou fotografar, vou deixar aí para vocês. E aí, o que ele representa? O universo ou o mundo. Fala da parte sublunar, portanto, perto da nossa materialidade, né? Então, sempre que a gente pergunta, a minha pergunta é: quanto tempo vai durar essa pandemia? Porque é a pergunta que me fazem todo dia, mais de uma vez por dia, tanto nas consultas particulares, quanto em WhatsApp ou dentro das redes sociais. Fala sobre consciência, tomar consciência, evolução. Tá? Primeira coisa, ou seja, você fez o ciclo planetário, o ciclo do começo até o fim. Nós passamos pelo julgamento, nós passamos, né, ao longo desse tempo, a sabedoria do eremita, a sabedoria do feminino, da força também, né, dado por essa força que não é a força física, que é típica das mulheres. Ele tem uma atribuição que é a consciência de que nós estamos num destino comum. Então, isso é uma coisa positiva, tá certo? E no texto do Merlin, ele fala de visão de sabedoria, a visão do futuro, a visão de mudanças que tem que ser efetuadas, né? Ele é relacionado com o poder dos 4 elementos, portanto, é uma carta boa. Quando a gente faz uma pergunta material, né, tipo, vou conseguir aquele emprego, vou conseguir aquela casa, vou conseguir, sei lá, casar, qualquer coisa, ele sempre é relacionado com o sucesso da nossa pergunta, tá? Mas ele simplesmente pode falar sobre o contexto que nós estamos vivenciando, sobre o fim de um ciclo. O fim de um ciclo é o começo de outro. As energias que a gente vai utilizar vai depender do nosso comprometimento com o todo, portanto, com o social, né? Nós não estamos sós, temos que nos juntar.
E indica também que mudaremos os parâmetros da nossa vida, portanto, teremos novas formas de nos relacionar no futuro e de nos relacionar com o mundo e com os 4 elementos, tá? E é um indicador direto de que está falando do fim de uma situação, tá? Então, é uma carta muito positiva, fiquei muito feliz com ela essa semana. Claro, isso não quer dizer que vai ser de um dia para o outro, né? Nós temos sempre aquelas mudanças que são graduais, né? Mas é uma carta positiva. E aí veio uma outra carta que me deixou um pouco perplexa. Aí eu vou falar por quê. Essa carta é a carta do rei. Olha lá. Rei, tá? Tá sentado no trono, tá? Ele tem uma serpente embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, do lado de cá, tem uma serpente, né? Ela tá aí bem enroladinha, uma cobrinha, né? Do outro lado tem até um outro bichinho que parece uma salamandra aqui, né? Que fala um pouco de sabedoria. Ele tem uma espada na mão, tá? Então, ele tem relação com o signo de ar, tá? E ele fala sobre... Como é que eu poderia te falar? Manipulação, autoridade, autoritarismo, atos autoritários. Ou seja, essa semana é possível que haja um embate de alguma situação que está em andamento e que depende de pessoas poderosas para serem tomadas para dar um fim nessa história. Histórias que são embates que nós estamos assistindo, tanto do ponto de vista político quanto individual, né? Quando ele fala sobre a serpente, ele sempre fala sobre manipulação. A manipulação é uma coisa inteligente, é uma coisa de cabeça, pessoa esperta que faz essa manipulação. Então, vinda do lado do universo, você fala, então, nós temos que confiar nessas pessoas que estão com o poder e que estão lutando pelo poder, lutando para manter o trono onde eles estão. É um ponto de interrogação, né? Vindo assim, se eu tivesse numa leitura, eu não leria só 2 cartas, ou seja, um arcano maior e um arcano menor. Mas como eu estou lendo para vocês rapidamente, então eu me posicionei com isso, com essa posição de que o fim de um ciclo sempre tem o surgimento talvez de um novo líder. A gente pensa que nós estamos precisando de um novo líder e a gente busca esse novo líder para dirigir as nossas ações. E que realmente estamos num período que são os líderes que mandam e nós somos o povão aí que tem que ser obrigado a fazer certas coisas que talvez tolham a nossa liberdade, né? No meu site vocês vão ler também as previsões astrológicas dessa semana, com Marte ainda em Aquário, Saturno em Aquário, que dá muitos atos de rebeldia, tem algumas oposições também muito fortes, então vão lá, ou então aqui no meu canal mesmo, porque eu já fiz essas gravações, né, para vocês e para orientar vocês. Então, qualquer coisa, se inscrevam aqui no meu canal, eu vou continuar dando orientações para você. E outra coisa, agora em maio, eu estou iniciando um curso de tarô. Então, o curso é dividido em 2 partes. A primeira parte são os arcanos maiores, que são esses arquetípicos, e depois os arcanos menores. Os grupinhos são formados pela internet, certo? Dou aula através do aplicativo, junto a um grupinho, não precisa ser muitas pessoas e vocês recebem um PPT com toda a explicação. Então, façam a inscrição diretamente, vou deixar aqui embaixo um link para vocês entrarem no site, senão vocês entram no site www.astrosirius.com.br,
tá bom? Vocês me acham lá. Ou vocês mandam um WhatsApp no 11 96205 1010. Vocês podem até pagar pelo PagSeguro e dividir o pagamento. Aproveitando esse momento, vamos aproveitar também para nos instruir e também, às vezes, ganhar uma profissão para vocês ajudarem outras pessoas, tá certo? Então, uma boa semana. Se eu tiver recadinhos, eu vou dando durante a semana, tá? Fiquem com Deus. Muita força e muita sabedoria para vocês.